Gente, meu nome é Maria Luísa, a gente tá aqui pra mais um episódio do OscarCast. Eu sou o Gabriel e a gente vai entrevistar o professor de composição digital e fanfarra e também vai entrevistar seus alunos. Meu nome é Rafael Amaral, sou professor dessa turma toda. Eu sou o Enzo. Eu sou a Alane. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Aline. Eu sou o Lucas. Eu sou a Giovana. Eu sou a Isabela. Eu sou a Clara. E eu sou o Miguel. Então, como são organizadas as aulas de composição digital? Bom, eu tenho que explicar para vocês que música tem em todo lugar. E para ter um exemplo, a gente pode pensar no celular. Quando alguém liga para você toca de celulares. Às vezes a gente até escuta e acha que é o nosso, porque é igual ao do outro. Então o que eu quero dizer para vocês? Música é uma coisa que tem na sociedade desde que o mundo é mundo e a gente usa o tempo inteiro. Eu fiz aula na Fundação das Artes, que é aqui do lado, e eu tinha uma aula com um professor que ele falava assim, que é muito engraçado. Você não pode ficar um dia sem música. Aí a gente falou assim para ele na aula, como assim? Você fica sem comer, por um tempo você morre. Você fica sem tomar água algumas horas ou um dia inteiro, você também pode morrer. Música, se você ficar sem música, você vive. Mas que dia que você não teve música? Então, como é que é organizada a aula? Eu mostro para os alunos alguns tipos de músicas, a gente vê que instrumentos que tocam, para a gente depois poder falar assim, beleza, agora eu posso copiar. Música é muito parecida para entender como funciona um texto, etc. Tem uma estrutura. Então, na música a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma estrutura e tem que copiar isso daí, da estrutura. O reggae é um reggae porque ele tem características de reggae. Um baião é um baião porque tem características de baião e assim vai. Então a gente vai explorando isso. E a primeira coisa que a gente fez na aula foi escutar um monte de tipo de toque de celular. E aí no dia eu mostrei para eles assim, ó, tem tudo isso daqui. Aí quando chegou num toque específico, todo mundo acertou que era toque de celular, que era o toque da Nokia. O toque da Nokia, ele é uma composição de violão erudito. Só que eles pegaram o final, que é a frase que todo mundo escutou. E esse pedaço da música, o cara fez um toque de celular. Então como é que a gente fez para organizar a aula? Agora o que o baixo faz? Vamos escutar o que é melodia, o que são acordes. Então a gente foi aprendendo isso daí aos poucos e a gente começou a colocar na aula. Coisa. Você acha que um aluno que não tem nenhuma experiência nenhuma com música, essas coisas, você acha que ele pode fazer aula e no final, no final do ano, ele vai sair entendendo? Primeiro eu quero te mostrar isso daqui, ó. Quem aqui que é meu aluno toca algum instrumento? Sobre regras, eu falei para eles assim, ó. O que é uma parede? Uma parede não é um monte de tijolo em cima do outro, mas beleza. Se eu não seguir essa regra de colocar tijolo, cimento, ou às vezes tem pé. Não, porque aí se você colocar no YouTube, você vai ver um monte de pedreiro, né? Que faz, depois a casa cai, né? Primeira parede do cara já vai pro chão. Aqui é a mesma coisa, se a gente seguir as regras, qualquer um consegue compor. Entendeu? É só seguir as regras, muito simples. Assim, eu acho que a composição, ela pode ser pra todo mundo, porque todo mundo entende de música, pelo menos tem uma noção ouvindo ali de ritmo. Tipo, qualquer um que pega pra aprender música, a primeira coisa que tem que ver é aprender a ter ritmo. Porque senão, tipo, a pessoa vai sair colocando a batida do instrumento tudo errado, vai ficar um trem descarrilhando ali, vai ficar um negócio estranho. Então, mas às vezes não é, porque, tipo, tem gente que não consegue ter ritmo. Eu conheço uma pessoa que não tem muito esse lance de ritmo, mas não vem ao caso. Verdade, de fazer uma música própria, ou você, tipo, dá um exemplo e os alunos têm que, tipo, fazer algo seguindo esse exemplo? E ó, tem um menino aí para responder. Deixa o Enzo responder. Então, nas aulas do professor Rafael Amaral, ele coloca uns exemplos na lousa e tal. Ai, alunos, façam isso, façam aquilo. Em algumas horas, quando a gente já que é botando os tijolos, que nem ele disse, quando a gente sabe, ele fala assim, montem umas músicas seguindo o ritmo com essas regrinhas. Aí a gente monta. A gente tem algumas músicas guardadas para dar exemplo disso.
As coisas que vocês fazem eu mostro para todo mundo, vocês é que não sabem. Porque eu faço isso com todos os alunos, não só os da escola. Os alunos particulares que eu tenho, em particular, que ele começou a aprender igual vocês e hoje ele vende música pro pessoal. E eu já trouxe uma vez pro pessoal escutar aqui na aula. Vocês lembram disso? Eu fui inspirado no Beethoven, né? E eu comecei a fazer uma regra de escada, colocar notas mais para cima, mais para baixo, grave, agudo. Aí eu fui montando assim. Lá faz um login com a conta da escola. E aí eu recebo um e-mail toda vez que alguém faz uma alteração na música. Então quando eu abro minha caixa de e-mail lá do programa, aparece assim 20 e-mails da semana. Aí eu vou olhar um por vez para ver o que cada um fez. E aí o dele, do Lucas, eu abri assim e falei, mas eu não mandei fazer isso. Que é exatamente o que o Enzo estava falando. Eles sabem as regras. Aí ele catou na casa dele e começou a compor. E o negócio tem 3 minutos. Eu ensinei eles a compor 20 segundos. O dele tem 3 minutos. Eu falei, cara, o que esse moleque fez? Aí fiquei lá ouvindo. Mas parece uma música erudita de piano. Ele entendeu a regra e colocou do jeito dele. Aí depois eu corrigi lá um lugar e falei pra ele na aula, olha, o que você fez é excelente. Mas você toca qual instrumento, Lucas? Piano. Ele toca piano. Então qual foi a referência dele para tocar e escrever? Piano. Eu tento colocar para todo mundo, vocês são livres para compor o que vocês quiserem com as regras. Só que quando você toca o instrumento, você vai puxar isso para o seu instrumento. Então se alguém tivesse aqui, fosse cantor, ia querer compor cantando. Se tocasse violão, ia tocar com violão. A Giovana também toca piano e ela tem um controlador MIDI. Tanto que eu já pedi para ela trazer na aula na próxima semana, porque ela pode tocar com o controlador MIDI e gravar isso para o programa. E aí eu vou usar o que ela tocar para passar para os outros alunos e saber fazer a música. Perdão, você não precisa ter uma música para ser o seu exemplo. Você pode fazer isso do nada e aí vai entrar o que? O bom gosto, né? Todo mundo aqui que fez a primeira aula lembra dessa aula, né? Quando eu falei para vocês, escreve o que vocês quiserem. Ficou bom? Fala um não enfático. Nossa, não. 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 Aí depois da mesma aula tem uma regra, aí começou a ficar melhor, né? Você entendeu a importância de seguir a regra? Por isso que qualquer um pode aprender música. Do mesmo jeito que vocês aprenderam matemática. Vocês não nasceram sabendo. Vocês entenderam? Quais habilidades os alunos desenvolvem ao começar a fazer aula de composição digital além da música? Alguém quer responder? Giovana? A gente consegue fazer músicas e que façam com que elas sejam tenham ritmos, que não sejam tão estranhas assim. O professor ensina isso para a gente poder fazer músicas quando crescer, ser músico, por exemplo. Muito bom. Isso que ela está falando, porque eu disse para eles um dia assim, vocês vão fazer aula de música, mas a música ela não vai servir só para você ser músico ou aprender a tocar um instrumento. Por exemplo, se você for musicoterapeuta, você faz uma terapia com música. Igual o terapeuta que usa o cavalo, ou que usa animais, etc. Então, quando você vai fazer aula, eles falam assim, o que você vai aprender que você vai levar além da vida? Primeiro, que eu acho que é o que tem até a ver com o que eu estava falando antes. Você não vai seguir regra para fazer música? Primeira coisa, você vai aprender que na música tem regras e na sociedade também. Você não vai descumprir as regras da sociedade, né? Se você atirar no outro, você vai ser preso. Então é um paralelo meio simples, mas é fácil de entender. Ou então, por exemplo, você tem que ter foco. Você está lá compondo, você não pode ficar pensando, nossa, hoje eu vou passar um episódio do Bob Esponja que eu gosto. Não, você está compondo. Então você tem que ter atenção. Todo mundo que se envolve com música vai desenvolver isso em algum momento. E tem muitos pais, inclusive de vocês, incentivaram vocês a tocar em algum momento que sabem que tem essas qualidades na música. Você tem que desenvolver atenção, tem que desenvolver foco. Quando você está ouvindo, você está prestando atenção. Quando vocês compõem alguma coisa que fica ruim, vocês já não fazem uma cara de tá ruim, é uma droga. E o que vocês fazem? Vai fazer de novo. Então você consegue colocar perseverança. Não chegou no resultado que eu quero e eu vou continuar fazendo. Então são coisas que vocês vão levar para o resto da vida. Não só na música. Por exemplo, ela faz judô aqui na escola. No judô tem que ter disciplina. A mesma disciplina que ela tem no judô, eu falo para ela, você tem que ter aqui na sala de aula. Ela faz vôlei.
E ela já conversei várias vezes com ela. Tô mentindo? Fala que eu não tô mentindo. Passa pra ela aqui, ó. Fala dos exemplos que a gente fala na aula. A regra do rodízio não perde ponto. Não perder a regra, porque assim a gente não vai aprender. Tipo, por exemplo, um jogo, se a gente tem pra gente atrás, pra gente ganhar, a gente precisa fazer pontos. É a mesma coisa da música. Então, a gente precisa prestar atenção. Eu quero dizer de prestar atenção que eu falo pra eles assim, ó. Pra vocês entenderem. Um básico, assim, bem rápido pra vocês entenderem. Né? Todo mundo vai me ajudar com isso, inclusive o pessoal que tá aí atrás. Se eu falar pra vocês baterem palma, pode ser de que jeito? Várias formas. Então vamos lá, faz um aplauso, todo mundo faz aplauso. Todo mundo bateu palma junto? Não. Como assim não? Mas eu escutei todo mundo batendo palma. Não, vocês bateram palma cada um a hora que queria, todo mundo ao mesmo tempo. Se eu contar até 4 e mandar todo mundo bater palma ao mesmo tempo, aí vocês vão escutar a diferença. Ó. 1, 2, 3, foi. Começou a bater palma no mesmo tempo, mas ninguém bateu palma ao mesmo tempo. Eu quero só uma palma, assim, ó. 1, 2, 3, 4, um só. Então eu coloquei uma regra, já errou, tá vendo? Nem quis ajudar. Não, vai cortar nada não. De novo, ó. 2, 3, foi. Agora eu coloquei uma regra. Então, o que ela tá querendo dizer? Não tem um rodízio no vôlei? Se você errar o rodízio, você dá um ponto pro adversário. Aí eu passo uma regra e falo assim, olha, a bateria tem que tocar o bongo no tempo 1. Aí todo mundo fala, beleza, beleza. Aí eu vou lá olhar um computador por vez. Aí tem gente que colocou no tempo 1, só que do lado. Ou antes. Aí, senhor, por que o meu tá ruim? Foi porque você não tá seguindo a regra. O que quer dizer isso em relação ao ponto que ela tava falando? Quando você faz uma música e não seguiu a regra, ela vai ficar estranha. Se ela vai ficar estranha, quando alguém vai ouvir, vai falar, nossa, ele compõe mal, é muito ruim o que ele faz, não escuta essa música não. Porque se não seguiu a regra, é como você deu um ponto para o adversário. Porque, pensa, se você fez uma música, ele fez outra, ela outra. Para vender um disco, todo mundo está competindo entre si para ver quem vai vender. Se você fez e errou uma regra e ficou estranho, ficou errado, ninguém gostar, já era. Você não vendeu. E às vezes vai acontecer o oposto. Tem gente que segue tanto a regra que fica tão estranho que ninguém consegue ouvir. Que é o que a gente tira sarro no mundo da música, que o pessoal que estuda música demais faz música para músico. Que só ele entende quem estudou música. E o resto, ninguém está entendendo nada. Você fala, ué, o que está acontecendo? Não, é estranho. Os alunos, eles podem trazer os seus próprios instrumentos da casa deles para tocar aqui na escola? Para os estudantes? Pode. Infelizmente, eu também queria, mas não pode. O professor não deixa. Só ele que pode trazer o violão. Fazer um belíssimo Estamos colocando um carrasco já. Não é carrasco assim, tipo. É porque. Não, todo mundo trouxe violão. Isso, exatamente. Coisa, assim. Quer falar? Mas também fica ali uma bagunça, fica ali uma baderna, não dá nem. Quer ver, ó, quantos tem instrumento em casa para tocar? Se cada um aqui trouxer o instrumento na aula, igual vocês montaram a mesa de som, etc., eu vou ter que fazer tudo isso para fazer a aula. E a aula são 50 minutos na primeira e 50 minutos, são 2 aulas de 50 minutos. Até eu montar tudo isso para a gente começar a aula, não dá aula. Então o que eu faço? Eu gravo algumas coisas em casa, ou então igual eu trouxe o violão, porque daí eu vou lá e faço mais rápido. Porque é uma coisa que vocês passam no podcast o tempo inteiro, né? Vocês têm que ter um vídeo bom. O áudio, vocês perceberam já que é muito difícil ter bom. Porque quando vocês vão gravar uma música, tem que seguir as regras, certo? Beleza. Só que também tem o outro lado. Cada um aqui faz aula do seu instrumento, não é comigo. Então eu não sei o que cada um toca. E na minha experiência de professor, eu dou aula há 20 anos. Quando eu faço para um aluno meu gravar uma música e dá certo, ele vai errar. Quantas tomadas a gente já não fez aqui até começar? Vocês entenderam? Se eu deixar todo mundo trouxer um instrumento para tocar na aula e ainda errar a hora que tem que tocar, a aula não acontece. Por que eu escolhi ser digital? Porque lá na plataforma você tem tudo que um estúdio tem. A gente abre faixas, então você grava assim, só a Giovana, vamos supor. Depois grava só isso, depois só a Clara.
E assim vai indo. Aí eu separo isso cada um deles. Porque numa música não vai ter um monte de instrumento. Então eu gravo tudo separado. Depois junto tudo, mixo, que é o que vocês fazem depois para juntar tudo para fazer um episódio. Só que só o áudio. Aí o que a gente faz lá na aula? A gente já deixa isso pronto. Porque eu quero estudar bateria. Então eu vou lá e escuto alguém cantando ou alguém tocando e a gente coloca a bateria. Inclusive eu vou pedir para vocês fazerem isso. Ó. Pega um dos exemplos e coloca aqui para o pessoal ver. Igual vocês ouviram, ali naquela música eu procurei na internet, no YouTube, um cara cantando sozinho. Baixei e coloquei no programa, então é uma voz. Aí eu falei pra eles assim, beleza, vocês estão vendo isso aqui, ó? Aí eu fiz uma bateria para dar de exemplo. Aí eu falei, todo mundo entendeu como a bateria funciona aqui nessa música? Beleza, entenderam. Agora vocês vão apagar a que eu fiz e vão fazer de vocês. Essa é de um aluno, não é a minha. Lá no arquivo tem o nome do aluno, não revelem, não revelem. Por quê? Isso foi uma coisa que a gente foi fazendo aos poucos e eu levei para a escola. Eu falei assim, aqui no intervalo, quando vai ser de uma aula para outra, eu não toco uma música. A gente criou 10 músicas e eu levei para o diretor, o Edgar, e falei, olha, a gente tem 10 músicas para vocês colocarem para ser o intervalo. Quando tocar o sinal, vai dar o intervalo de uma aula para outra e ele vai colocar depois, aqui na escola. E eu não quero que vocês falem de quem é, porque eu mandei para ele, o Edgar, e eu não falei para eles qual música eu escolhi de cada um, porque são exercícios. Gosta de matemática? Então todo mundo fez essa música. Então um deles ficou com essa música. Quer ver? Coloca outra música para vocês ouvirem. Igual essa outra, eu peguei essa moça cantando e aí eu passei a mesma coisa, ó, vocês vão fazer a bateria, porque essa era uma aula de como a bateria funciona. A gente fez 6 aulas para entender o que um baterista toca. Concorda comigo? Vamos ver se vocês entendem isso aqui, ó. Como é que eu vou compor uma bateria se eu não sei o que o baterista toca? Tempo. Ninguém tem a resposta, né? Se você não é um baterista, como é que você sabe o que um baterista faz? Como é que você faz uma cirurgia se você não é médico? Então a gente precisa entender primeiro o que um baterista toca. Aí eu falei pra eles assim, por exemplo, assim, ó, quem lembra disso daqui, ó, pra explicar, e aí eu não fico falando sozinho. O baterista toca quantas coisas ao mesmo tempo? Ele toca 4. Por que ele toca 4 coisas? Quantos braços você tem? 2. Quantas pernas? 2. Então, você só consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Tanto que na aula eu tirei sarro e falei pra eles assim, só você colocar uma baqueta na cabeça e começar a bater com a cabeça, ele vai fazer 5. Ele vai tocar 2 instrumentos com a mão, 2 instrumentos com o pé. O que ela está dizendo de 2 instrumentos? A bateria a gente encara como um instrumento só, mas a bateria, ela veio da fanfarra, que é o que eu quero trazer para vocês aqui na próxima vez. A fanfarra, ela é cada um tocando o seu, não é? Aí um cara um dia, sei lá por que ideia, o cara colocou um seguido do outro e começou a tocar. Então tem uma evolução na bateria. Então você começa a entender assim, ó, na fanfarra a gente tem instrumento grave, médio e agudo. Aí foi pra eles, olha, o baterista ele vai tocar grave, médio e agudo. Quem que era o que a gente fazia dos instrumentos? Bumbo, o que mais? Caixa. E o outro? Prata. Isso. E aí vai ter os tons, que a gente não usa ainda. Lembra quando a gente fez a aula de virada? Pra vocês se situarem, o que você acha que é virada? Sei. Não sei se ideia. O time tá perdendo. O time tá perdendo. Fala o que é virada. Pra mudar o ritmo ali pra chamar a atenção, para tipo. Seria, tipo, Vocês entenderam o que ele falou? Sim, você vai mudar o que você tá fazendo pra outro. Isso, vocês sabem porque eu ensinei vocês, mas eu tenho que explicar para o pessoal do podcast.
O baterista ele vai tocar alguma coisa constante. A virada é uma coisa para chamar atenção. Então a gente usa esses instrumentos para chamar atenção. Quando a gente está tocando e o baterista vai e faz sempre igual, ele está fazendo uma condução, que é o normal. Então a gente pegou uma voz, colocou lá e falei assim, agora que vocês aprenderam o que o baterista faz, a gente pronto, faz a bateria de vocês. E esse é um dos exemplos da aula que a gente já fez. Professor, eu queria agradecer muito a vocês e a você principalmente, você que deu a oportunidade de chamar todas as pessoas para cá, porque essa foi mais uma entrevista e as nossas redes sociais, a rede social do professor, vai estar aqui embaixo. E de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço.